Tadeu, tem, e no México, assim, você tá lá há um tempo já, existem regiões, assim, mais perigosas, igual a gente tem aqui em São Paulo, Rio de Janeiro? Lá, meu amigo, tem o Triângulo Rojo, Triângulo Vermelho, que é crítico. Eu cheguei com uma determinada realidade e como aqui no Brasil há um câmbio, né? Uma troca de locais, enfim. Então começou o Triângulo Rojo, não? Que está lá numa região, uma cidade, num estado conhecido que é Puebla, e se concentrava ali praticamente 70%, 80% da sinistralidade estava naquele raio. Começou a migrar e a gente faz um trabalho de inteligência muito importante lá, que é importante comentar. E eu tenho várias fontes diferentes, né, que eu uso e consolido, e a gente está acompanhando esse movimento, né, do câmbio da sinistralidade. E aí começou a acontecer um pouquinho mais numa região, no estado chamado Querétaro, mais a Guadalajara, né, que é Jalisco. Começamos a ter um pouquinho mais de problema ao norte, e a gente conseguiu, e talvez isso tenha nos ajudado muito, a quase que prever isso. Como? Com acompanhamento, gestão das informações e aplicando a inteligência, né, que a gente vem desenvolvendo ao largo dos anos aí, certo? Esse ano a gente teve um boom gigante aqui no Brasil de roubo de painel solar. Sim. Eu até comentei com você um caso que eu tive, inclusive, no México lá e tal. Você vê, às vezes, estourar lançou... Do nada, os caras começaram a roubar determinado tipo de produto. Isso é algo que preocupa lá também no México? Sim, Rafael. Nós tínhamos aí bem segmentado, né? Então, as cargas de maior interesse são aquelas que já conhecemos, né? Bens de consumo, computadores, eletrônicos em geral. O que eu venho observando é que essa sinistralidade ela vem sofrendo algumas alterações importantes e significativas. Algo que não havia sinistralidade passou a ser de interesse, e o mercado negro vem ampliando também sua capacidade de fazer as receptações, né? Então eu vejo que isso é uma realidade. Quando você comentou, eu busquei histórico de sinistralidade, não era algo de interesse, e passou a ser. E estamos falando aí numa fração de um trimestre. Sim? E começaram os incidentes. E existem empresas que fabricam, que exportam, que importam, né, esse tipo de produto, bem como máquinas, bem como motores, coisa que não estava no mapa, né, que não estava no mapa, e começamos a ter alguns incidentes, né? Outra coisa também que, além da carga, que há uma sinistralidade importante, são veículos, né? Então, já levam o pacote inteiro, né? A carga, a carga, que é o baú, né? E o veículo, e há um mercado muito grande de receptação de peças, esse tipo de coisa. Então são realidades um pouquinho diferentes e que a gente vem se adaptando e oferecendo produtos de prevenção, recuperação em todos esses segmentos. O México, ele tem tem grandes montadoras lá, eles exportam muito carro, né? O Brasil exporta muito carro de lá, né? Sim, tem a Nissan. Eu conheci 2 plantas lá, são imensas, né? E sim. E tem visibilidade, então, para roubos? Bastante. Caraca. Autopeças, né? Nós temos uma sinistralidade importante. O combustível, enfim. Essas de coisas novo, que também... se rouba de tudo, né? E cidade do México, ela é perigosa também, em termos de... É curioso, né? Quando... eu nunca pensei em viver e morar no México, né? Tadeu, Você tá gostando de lá? Sim, deixa eu explicar. E nós conhecemos o México que os filmes nos mostram, né? Que eu pensava no México um lugar extremamente perigoso, com pessoas de sombreiro, bigodão, né? Eu até vim de sombreiro, me arrependo de não ter vindo. Deve ter vindo, Sim. pô. E a realidade é completamente... Obviamente existe o risco, existe o perigo, né? Não é diferente. Eu sempre costumo comparar aqui com o Brasil. Mas é um povo maravilhoso. Eu me sinto em casa. Eu até brinco que eu vou ter dificuldade, né? Quando falamos de futebol, quando falamos aí do boxe, né? Que existem aí grandes atletas mexicanos. Eu já tenho esse conflito, né? Eu já gosto, enfim. Me sinto em casa, né? Sou sempre muito bem aceito. Um estrangeiro vendendo gerenciamento de risco, vendendo algo muito sensível.
Boa. Eu... Não tem esse preconceito, você não sentiu isso? Tipo... Não, pelo contrário. Eu fechei grandes e importantes contas lá na relação. E depois, obviamente, eu procuro saber qual foi o diferencial, por que fechou com a Log Risco. E é importante eu entender isso, porque para eu aperfeiçoar, para, né, enfim, focarmos em algo que eu creio que é importante ou mais aderente. E a relação acaba sendo o diferencial, né? A confiança que a empresa, que a pessoa... Porque ao final do dia, somos pessoas, né? E eu sinto muita facilidade, né? Minha família se adaptou muito fácil. A questão que mais talvez impacte seja a questão da comida. Mas o país maravilhoso. Foi burrito lá? Então, Não, burrito não é americano. Burrito é Tex-Mex, né? Tex-Mex. É um país maravilhoso, com pessoas maravilhosas, né? Uma cultura maravilhosa. Enfim, se eu começar a falar aqui, Legal, vou te dizer de 10, são 10 coisas positivas.